Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Eco Juruá, um projeto de extensão do Etnolab, o Laboratório de Pesquisa em Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino do Campus Floresta da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul. A cada episódio do nosso podcast, vamos falar de temas ambientais relevantes e que afetam a vida da população que vive na região do Vale do Juruá, sempre trazendo informações com base em ciência de qualidade e convidados com muito conhecimento. Então, fica com a gente e aproveite nossa conversa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Eco Juruá, o podcast sobre o meio ambiente do Vale do Juruá, que é um projeto de extensão do Etnolab, Laboratório de Pesquisa em Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino. Hoje, nesse episódio, nós também temos um episódio especial, novamente. Nós vamos falar com alunos da Universidade Federal do Acre, do Campus Floresta, que participaram de um projeto, de um evento chamado Escola Itinerante. Já já a gente vai falar um pouquinho mais, vai explicar o que é essa tal de Escola Itinerante. Mas antes eu vou pedir para cada um desses convidados se apresentarem, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu vou chamar aqui a nossa amiga Cauana. Me chamo Cauana, tenho formação em enfermagem, sou enfermeira de formação, sou mestra em ciências ambientais, estudei plantas medicinais nesse contexto amazônico, né, especificamente na região de Cruzeiro do Sul. A minha população que eu estudava era agentes comunitários de saúde, né, são profissionais que estão interligados com essa questão do meio ambiente e saúde. Agora eu vou chamar a Miriam. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, dizer que é uma alegria poder estar participando desse projeto, né, aqui da UFAC. Meu nome é Miriam Soares de Amorim, eu sou engenheira agrônoma, atualmente eu estou no processo de formação no mestrado em Ciências Ambientais e o meu trabalho ele tem como temática o protagonismo feminino. Então o título é Protagonismo Feminino na Reserva da Liberdade, em que um dos objetivos é entender quais são as demandas da realidade dessas mulheres extrativistas, né, também o processo que elas têm de vivência dentro da comunidade e o que elas produzem. Legal, Miriam. Prazerzão receber você aqui. E o Samuel Arara. Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Samuel Arara, sou ativista socioambiental, sou indígena do povo Xawandala. Atualmente faço engenharia florestal na Universidade Federal do Acre, no Campo Floresta, em Cruzeiro do Sul. Tenho 23 anos e tenho trabalhado em pautas socioambientais, né? Não só a nível de estado, a nível de território, mas também a nível nacional e internacional também. Recentemente vim da COP29, da Conferência de Clima das Partes, né, das Nações Unidas, e trabalhar com pauta socioambiental aqui na Amazônia e falar sobre a Amazônia é muito gratificante para mim. Então, estou muito feliz por essa oportunidade de dividir esse espaço, né, junto com o Cauana e com a Miriam, e agradecer também esse momento de chegada para a gente discutir, né, a importância dessa temática, dessas oportunidades que a gente tem e como que a nossa voz pode ecoar além do Juruá. Maravilha, Samuel. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Gente, no fim das contas, né, eu quero agradecer a todos vocês por aceitarem esse convite, né, de fazer essa conversa com a gente, tentar comunicar com o público do Vale do Juruá, falar sobre essas questões todas ligadas não só ao meio ambiente, mas os impactos que isso tem na sociedade onde a gente vive, especificamente a sociedade aqui do Vale do Juruá, tá? Então, de coração, eu agradeço a presença de vocês. Bom, pessoal, então vamos lá, né, explicar para o pessoal que está ouvindo o que é esse projeto, esse evento, essa tal de escola itinerante. Então, eu pergunto para vocês, quem se sentir à vontade, explicar um pouquinho para a gente o que é a escola itinerante. A escola itinerante, ela é uma escola, né, como o próprio nome já diz, que buscou integrar a educação e justiça climática e o engajamento comunitário. Então, foi um evento, né, conhecido como Caminhos da Justiça Climática na Amazônia, que aconteceu pela Pai Lago Grande, que foi realizada no dia 3 a 8 de fevereiro.
e nós tivemos a oportunidade de participar, né, dessa escola que aconteceu, que ao longo desse podcast nós vamos relatar como é que foi que aconteceu, né, quais eram os objetivos dessa escola. Então, resumindo, né, essa escola é uma forma de integração de jovens que estão lutando e caminhando para esse caminho das mudanças climáticas. Então, vem abrangendo essa temática. E ela foi realizada também por meio da Universidade Federal do Oeste do Pará, que foi a UFOPA, em parceria com organizações locais e internacionais, para que esse evento ele pudesse ter acontecido. Então, basicamente, a escola itinerante foi esse evento. Legal, legal, muito bacana, né? Um evento integrando a juventude, né, com as questões climáticas, que é uma coisa que já faz muito tempo que está em pauta e a gente sente aqui na pele agora os efeitos desses eventos. Vocês podem explicar para a gente, né, mais ou menos, assim, como é que foi essa seleção? Vocês participaram do processo seletivo. Quando que foi? Como que foi esse processo seletivo? Ano passado saiu o edital, né, uma chamada pública, e a gente soube desse edital através da nossa professora, a Sonaira, que ela também é coordenadora do mestrado, e a gente se inscreveu, a nossa turma, né? No caso, eu, a Cauana e outras pessoas também. E eu e a Cauana fomos selecionadas. Assim, no início, teve financiamento, só eu fui selecionada para ir com financiamento, né? No caso, a Cauana não iria. Aí a gente teve uma conversa, sentou, debateu e a gente resolveu que ela também poderia ir, né? A gente decidiu ir juntas. E foi muito importante, assim. E eu achei muito legal lá. E eu acho que uma das condições para mim ser selecionada é o foco do projeto no protagonismo da comunidade, né? No caso, no protagonismo das mulheres. Então, é um projeto de pesquisa participativa. Dentro da temática do projeto, engloba toda essa área ambiental e a questão também social. No momento de inscrição, tinha lá também como seria, né, o que a gente iria fazer, as atividades, e teria justamente esse movimento de coletividade dos jovens e coletividade das mulheres. No decorrer do episódio aqui, eu vou falar mais um pouco sobre isso lá na frente. E eu acho que isso foi fundamental para a minha seleção. Joia, bacana, Miriam. E muito legal, né? Vocês decidirem ir juntas, né? Isso é muito engrandecedor. E você, Samuel, você estando na graduação, como que foi o teu processo seletivo? Então, eu acho que primeiro para mim chegar ao processo de escolha, assim, que eu fui convidado. Eu não submeti um projeto, a minha atuação na pauta socioambiental, ela se destacou muito nos últimos anos. Depois que eu ingressei dentro da universidade, na Universidade Federal do Acre, ela foi uma virada de chave para me alcançar várias conquistas ao longo desse processo. Desde o ano de 2021 ao ano de 2025, eu já fui contemplado, agraciado, né, tive a oportunidade de participar de vários eventos e conferências que pautam sobre floresta, que pautam sobre comunidades e povos tradicionais. E diante disso, o meu protagonismo de luta e atuação, tanto na base aqui dentro da universidade, trabalhando no coletivo dos estudantes indígenas, e trabalhando também com as comunidades e levando um pouco desse ativismo para as redes sociais, me trouxe a participação na Cúpula da Amazônia, que aconteceu anos anteriores, em participações como a própria Conferência de Clima, e diante desse protagonismo, levando alguns posicionamentos com o conhecimento técnico-científico que é adquirido dentro da universidade, que é passado através do curso de Engenharia Florestal para a gente, e o conhecimento ancestral que eu carrego do meu ativismo socioambiental, do meu ativismo indígena, me destacou no sentido de a gente buscar essa aproximação com essas atuações. Então, eventos e conferências de clima, ou falando sobre meio ambiente, sobre floresta, eu tenho essa sinergia de aproximação com esses eventos. E eu recebi o convite para ser um dos facilitadores, para estar acompanhando, né, nesse processo dessa escola itinerante, através do Darlon Neres, da Tereza, e outros organizadores do evento que estavam e que fizeram um convite para mim, de me chegar junto dessa juventude, desses pesquisadores, desses estudantes,
comunidade para a gente interagir, como que o conhecimento técnico-científico e o conhecimento ancestral dos povos, o conhecimento das comunidades, ele pode surgir como um ganho muito significativo para o meio do campo da ciência, né? Para a gente solucionar esses eventos que a gente se depara no contexto da nossa realidade, né? Com os eventos da crise climática que o Brasil enfrenta, que não só o Brasil enfrenta, mas que o mundo enfrenta. Eu acho que o papel que a comunidade tradicionais e que os estudantes, que os pesquisadores, que nós que estamos dentro da universidade, a gente tem essa de dar resposta, né, para aqueles que estão lá dentro da comunidade, mas também desenvolvendo nossa pesquisa e alinhando esse conhecimento, né, o conhecimento de saberes que são distintos, mas que a gente também consegue dialogar de forma horizontal. Eu acho que a forma que a escola itinerante se deu foi justamente para a gente buscar essa aproximação desse conhecimento técnico-científico com o conhecimento das comunidades tradicionais. E eu acho que é um pouco disso que eu venho trabalhando desde 2021, quando eu entrei na universidade, e fez com que essa sinergia de aproximação entre a pauta socioambiental e a minha atuação nas redes e as parcerias que eu tenho com algumas organizações me favoreceu para que eu tivesse sendo contemplado para participar dessa escola, né, dessa escola itinerante. Legal, Samuel, muito bacana. Sempre bom quando a gente vê novas lideranças aí, socioambientais, lideranças principalmente indígenas, ganhando voz nessas questões que envolvem e impactam a vida de todos nós, né? Legal, bacana. Diga, Cauana. Falar aqui um pouco sobre a minha seleção, né? Assim como a Miriam deu uma introdução, então, a princípio, a gente submeteu os projetos para poder adentrar. A gente precisava submeter o projeto que estava relacionado com as mudanças climáticas, né? E aí, como na época eu estava trabalhando ainda a minha pesquisa em relação a plantas medicinais dentro do mestrado, quando eu observei, né, que as mudanças climáticas elas também estavam afetando a disponibilidade dessas plantas também. Então, quando vinha um período seco, tinha um impacto. Quando tinha o período chuvoso, também tinha um impacto. E aí eu acredito que, para mim, de adentrar o mestrado, como eu sou enfermeira de formação, foram muitos desafios, né? Então, assim, eu hoje falo que eu tive um processo de desconstrução, né, da minha formação inicial em relação à graduação. Então, quando eu olhei para esses dois fatores, as mudanças climáticas e o uso de plantas medicinais, eu pensei em escrever algo relacionado a isso para poder submeter o projeto. E eu acredito que foi um peso para poder ser selecionado, porque durante o evento nós tínhamos a oportunidade de discutir o nosso projeto. Então, nós tínhamos momentos com mentores que eram professores da universidade e os colegas também que submeteram seus projetos, e a gente tinha momentos para discutir sobre isso, né? E eu acredito que quando eles olharam o projeto, eles viram que que era factível, porque a gente fazia visita de campo e eu podia conversar com a comunidade, perguntar da percepção deles em relação ao uso de plantas medicinais. Por se tratar de uma comunidade tradicional que a gente visitou, eles utilizavam muitas plantas medicinais, né? E aí eu pude conversar com a comunidade, eu pude ver a percepção dele em relação às mudanças climáticas, o que isso vinha afetando o uso, o aparecimento dessas plantas medicinais, o cultivo dessas plantas. Então, além disso, também eu destaquei e enfatizei a importância de um profissional da saúde estar incluído nesse ambiente, nessa discussão, né? Que é algo que eu venho observando, que não é comum ter um profissional da área da saúde nesses debates, né, que falam sobre mudanças climáticas. E hoje, a questão das mudanças climáticas, elas vêm se desconstruindo em relação a não ser mais uma pauta apenas com profissionais da área ambiental, mas vem trazendo essa discussão multiprofissional, de vários profissionais envolvidos, inclusive, né, com os acontecimentos, com os últimos acontecimentos, eu vejo que está tendo uma movimentação também da área da saúde, incluir essa pauta que é tão importante. Então, eu enfatizei bem isso no meu projeto, por se tratar da minha formação ser
não tão específica, né, da área, mas o que eu vinha trazendo de novo para poder incluir nos debates e relacionar essa questão de saúde e meio ambiente, saúde e mudanças climáticas, resgatar também esse conhecimento popular e tradicional, que é o uso das plantas medicinais, que infelizmente, ao longo do tempo, a gente vem percebendo que tem sido perdido por conta de todo o desenvolvimento, né, que está acontecendo mundialmente, mas eu tentei resgatar esse conhecimento dentro desse projeto e tive a oportunidade também de executar ele durante a vivência na escola itinerante, porque nós tínhamos esses momentos de diálogo aberto com a comunidade, de ver a realidade deles e saber como que eles tinham uma visão em relação a isso, né? Então, acredito que isso contribuiu. Então, foi um projeto que nós tivemos que escrever, e aí ele passava por uma seleção, onde os projetos eles eram selecionados, e a pessoa que era selecionada, ela recebia um recurso para poder custear a viagem. Então, assim, a princípio, eles enviaram uma mensagem para mim dizendo que eu tinha sido selecionada, mas que eles estavam com restrição em relação ao recurso, né, como a Miriam falou. Porém, a questão da hospedagem lá, nos dias que nós passamos na escola itinerante, em relação à alimentação e hospedagem, eles iam conseguir ajudar. Então, assim, foi quando a gente teve essa reunião e decidiu que eu também ia, né, participar desse projeto. Legal, Cauana, muito bacana. Olha, muito do que você falou, a gente tem visto acontecer em tempo real mesmo, sim, né? A gente que trabalha bastante ligado à ciência, né, as ciências duras, aí tem toda essa questão agora dessa aproximação do conhecimento tradicional, que sempre foi meio que deixado de lado, né, pela ciência mais hard, aquela coisa, e agora isso está mudando. Assim, eu conversei no último episódio do podcast, a gente conversou com o Robert, né, e ele falou sobre essa quebra de paradigma, né? Então a gente está vendo aí muitas mudanças. Muitos têm conversado sobre voltar às técnicas mais tradicionais, a esse conhecimento ancestral, como uma maneira de mitigar, né, os efeitos aí das mudanças climáticas, que, como você falou muito bem, vai afetar todas as áreas, né? Todas as áreas da sociedade, e a saúde é uma das principais. Joia, legal, pessoal. Agora eu queria que vocês explicassem para quem está ouvindo, gente, mais ou menos como é que foi esse evento, né? Quantos dias durou? Onde vocês ficaram? Como é que era a dinâmica? Se ele começava cedo? Que tipo de mini eventos vocês tinham dentro da escola itinerante? O evento ele ocorreu do dia 3 ao dia 9, agora de fevereiro. E inicialmente a gente chegou, o evento ele aconteceu na cidade de Santarém. Inicialmente a gente foi para o UFOP, a gente foi recepcionado, né, pelo coletivo de juventudes, o Guardiões do Bem Viver e a própria universidade. E depois a gente foi para a comunidade de Carariacá. Você fala, era gente do Brasil todo? Como que era? No caso, eu, a Cauana, mas também os outros estudantes que foram selecionados e os mentores, né? No caso, o Samuel foi um mentor de um grupo de pesquisa. Então, os estudantes que foram selecionados foram divididos em grupos de pesquisa, né? Geralmente, grupo de 3 ou 4 alunos que tiveram os mentores, e o Samuel foi um mentor também. E a gente foi lá para a comunidade de Carariacá, onde a gente foi recebido pela comunidade. E depois, a gente foi em 2 dias em outra comunidade, né? Só visitar. A gente foi para a comunidade de Dourados. E outro dia, a gente também fez uma visita na comunidade de Cuipiranga, fica às margens do rio Arapiuns. Foram dias assim muito enriquecedores assim para mim, né? E acredito que para a Cauana também, onde a gente pôde conhecer na prática o que a gente estuda, né, na área ambiental. Realmente foi uma experiência assim de imersão, uma aula muito enriquecedora, realmente para a prática de vivência, né? Eu lembro que no início eu fui sem nenhuma expectativa, assim, né? Fui uma página em branco. Quando eu voltei, assim, aquilo me tocou muito, assim, a vivência. Eu acho que foi isso. Assim, falando mais dos dias, quantos dias a gente ficou lá e por que a gente foi recebido. Tinha representantes, né, estudantes de todo o Brasil,
Tinha representantes de vários estados, Goiás, Belém, nós do Acre, e tinha São Paulo, tinham vários locais, né? Isso foi muito gratificante porque nós podíamos ver a percepção do outro em relação a aquele tema também. Então, nós ficamos hospedados na casa dos populares daquela região. Então, tinha a hospedagem, eles nos recebiam. Uma coisa que nos chamava a atenção era que tudo que a gente consumia durante esses dias era produzido pela própria comunidade. E quem fazia o almoço, o café da manhã, eram os próprios populares daquela comunidade. Então, a gente pôde perceber e viver com eles o dia a dia deles e sentir o que era morar naquele local e sentir as raízes, ouvir as histórias em relação aos seus ancestrais, conhecer as lutas daquela comunidade. E, assim, isso me trouxe, né, minha experiência pessoal, algo que me tocou muito, porque nós tivemos a oportunidade tanto de estar perto da comunidade, como perto de alunos que levavam projetos de pesquisa mais ligados a essa questão científica, como foi o meu caso e o da Miriam, mas também tinham representantes e embaixadores que eram pessoas jovens, mas que eles já estavam desenvolvendo uma luta em relação às mudanças climáticas dentro da sua comunidade, né? E aí, durante o evento, além de fazer essas visitas que a Miriam relatou, nós também tínhamos as mesas redondas, então nós tínhamos momentos de palestras relacionados à imersão mesmo dessa temática de mudanças climáticas e também vários temas em relação às dificuldades que essa população ela vem encontrando sobre a questão do desmatamento, o que vem ocasionando. Os jovens que eles estavam ali na ponta discutindo essas temáticas, eles passavam a realidade deles como defensores dessa questão ambiental. Então, tinha momentos assim de choro, tinha momentos da gente se emocionar junto com eles, sentir a dor deles. E, para mim, eu acho que isso foi algo que me tocou muito durante a escola itinerante, porque era uma escola aberta. Então, às vezes, a gente colocava a nossa cadeira embaixo de uma árvore, olhando para o rio, e ali era o momento de discutir sobre a temática dentro da própria situação que nós estávamos discutindo, né? E a comunidade bastante receptiva, cada local que a gente chegava, eles apresentavam uma mandala de produção, então eles mostravam para a gente a realidade deles, o que eles produziam, quais eram as dificuldades que eles vinham enfrentando, e para mim foi muito gratificante participar desse momento, foi muito aprendizado. A estrutura da escola para mim foi... a primeira vez que eu tinha participado de um evento como esse, né? Questão da escola itinerante, realmente é esse nome, porque os alunos eles saem andando junto com os professores, no meio da comunidade, fazendo paradas, e ali se torna uma sala de aula, assim, dentro do meio ambiente mesmo, da natureza, céu aberto. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível. Nossa, só de ouvir vocês duas falando, eu fiquei com muita vontade de participar de um evento assim. E você, Samuel? Bom, como foi bem enfatizado, já é uma experiência, né? Inclusive, eu retornei desse lugar, desse evento, assim, ressignificado diante de toda a luta que eu já faço, né? Eu acho que é importante a gente enfatizar que isso, quando a gente encontra, como o Cauana bem enfatizou, pesquisadores e líderes jovens, né, de outras regiões, isso impulsiona a nossa luta. A gente olha para a nossa realidade e, assim, a realidade que a gente enfrenta aqui no Acre, principalmente, assim, com a dificuldade geográfica que a gente enfrenta, né, principalmente, assim, por deslocamento, até mesmo para uma juventude acriana participar de uma conferência a nível nacional. Então, assim, são um posicionamento que, às vezes, é muito importante a gente trazer. Porque quando a gente estava lá dentro dessas conferências, estava principalmente na escola itinerante, eu senti
que assim, eu vivi muito o que as meninas estavam falando, né, anteriormente. A gente se entrega num espaço onde, além de a gente saborear um suco de acerola natural produzido pela própria comunidade, a gente consegue sentir o amor que é produzido, passado de geração em geração dentro daquele espaço. E foi uma maravilha de trocar esses saberes, e acompanhar esses grupos. Eu fiquei na parte de acompanhar, né, os trabalhos. Eu recebi os projetos que foram submetidos, foram 20 projetos, e a gente teve que ler esses projetos, né? Eu e o Iramar, que é uma grande referência também na atuação climática, que é de Porto Velho, de Rondônia, e a Valesca, que é uma grande ativista do Perifa Connection, também lá de Belém, que atua com essa pauta também dentro das periferias, e esse conhecimento também que é passado de geração em geração, que a gente vem perpetuando diante das nossas atuações, carregando um legado daqueles que já defenderam e que a gente acredita muito no potencial da juventude. E dentro desses projetos a gente conseguia linkar, como que a gente conseguia discutir ao mesmo tempo os projetos, as pesquisas, mas que esse conhecimento ele tivesse alinhado com esse conhecimento de saberes de comunidades tradicionais, né? Como é estudar uma comunidade tradicional, como é o comportamento dessa comunidade a fazer uma produção, a proteger um território, a defender um rio, a defender as águas desse rio, e como que esses trabalhos eles foram escritos pensando em criar soluções sustentáveis. Por exemplo, como que a gente dá essa resposta para essa comunidade através dos nossos projetos? Consultando essa comunidade, entendendo a realidade dessa comunidade, ou eu posso fazer um projeto aqui dentro de um escritório e executar dentro de uma comunidade sem a comunidade conhecer a realidade, ou sem eu conhecer a realidade do território. Eu acho que dentro do meu momento de facilitar, que eu estava como mentor, mas eu estava como facilitador para que a gente conseguisse manter esse equilíbrio, né, de discussão, tanto de dialogar com o conhecimento que é gerado dentro da universidade, de pesquisa e ensino, mas também com esse conhecimento que é extremamente importante, né? Esse olhar da visão dos povos da floresta, esse olhar das donas de casa, esse olhar dos produtores. Então, foi muito disso, né? De fazer essa conexão entre os grandes saberes que a gente tem. Porque para a gente conseguir mitigar essa crise climática que a gente enfrenta e até mesmo se adaptar, que a gente olha para uma realidade. Hoje a Amazônia ela vem nesse balanço de se adaptação por regional, por questão das mudanças climáticas. Uma realidade aqui no Acre é uma realidade diferente do Baixo Tapajós, onde a gente estava inserido, mas num contexto de produção que eles conseguem fazer com que a agricultura familiar gire em torno deles. E aqui na nossa região a gente tem essa dificuldade, né, de ter esses sistemas agroflorestais, de ter esse ensino passado de como que a gente consegue trazer esse conhecimento da universidade e aplicar nas comunidades, aplicar a campo. Então, dentro dos métodos que eu estava usando, né, na metodologia de estar acompanhando os pesquisadores, de acompanhar ali, de discutir junto da comunidade, dessa juventude, foi muito de levar um pouco das minhas vivências, mas também aprender com ele, porque dentro desse espaço, inclusive eu falava assim, quando estava nos grupos de mentoria, né, eu não vim aqui para ensinar vocês, a gente está aqui para discutir junto com vocês e aprender. Vocês têm muito mais, a comunidade tem muito mais a passar para a gente, a ensinar para a gente, do que a gente ensinar para ela, né? Porque é ela que vive a realidade, ela que sente a ausência do peixe, a planta que não está florescendo, os frutos que estão vindo doentes, as plantações que não estão sobrevivendo. Então, o rio que está secando, quem vive isso é a comunidade. A gente, dentro de um olhar acadêmico, a gente chega dentro dessa comunidade e vê como que é essa realidade. Eu acho que observar todos os trabalhos que vieram com pautas socioambientais, eu acho que o que favoreceu para mim, eu acho que, inclusive, eu destaquei, dialogando com Cauana, com a Miriam, em alguns momentos que tivemos a oportunidade de estar junto durante a escola, foi justamente a gente dialogar as diferentes camadas de conhecimento, né? Porque a gente aprendeu que ciências humanas tratava de ciências humanas e ciências exatas tratava de ciências exatas. E esse é um pensamento que a gente vem desconstruindo, porque as mudanças climáticas ela afeta todos, ela afeta de todos, mas de forma desproporcional, né? Às vezes um consegue se adaptar melhor porque tem condições financeiras, um tem recursos financeiros para comprar um ar-condicionado, mas para quem está lá na floresta não tem como comprar um ar-condicionado, precisa fazer com que a floresta esteja de pé, que é um recurso natural e que garante a vida não só deles, mas também dos seres que ali habitam, né? Eu acho que foi muito de a gente entender esses processos e foi um momento muito grandioso. Eu acho que a universidade ela
vai além de uma sala de aula, né? O espaço de conhecimento é aquele que a gente consegue ocupar essas camadas de conhecimento que está distribuída nos povos tradicionais, a campo, que eu acho que acho que ficou marcado para mim, foi como que a gente estava ali olhando para o fruto sendo produzido, fazendo um suco, ou um rio correndo, as crianças brincando, os pássaros cantando, e a gente falar de conhecimento, falar de proteger a floresta, falar de desenvolver pesquisa para solucionar esses problemas que a gente enfrenta hoje, que eu acho que um dos grandes objetivos da escola itinerante é como que a gente consegue potencializar as nossas vozes para desenvolver projetos e pesquisa que tragam soluções para que a gente consiga se adaptar e mitigar tudo que a gente enfrenta nesse contexto a nível local e a nível internacional também das mudanças climáticas que a gente vive hoje. Nossa, legal, Samuel. Eu concordo muito com a tua visão, principalmente quando você diz que quando a gente tem grandes problemas, a solução ela não pode vir de cima para baixo, ser formulada no escritório e querer que aquilo funcione na realidade de uma pessoa que não vive o dia a dia ali. Para solucionar esse tipo de problema, esses problemas que a gente vai enfrentar, estamos enfrentando e vamos enfrentar ainda mais, as propostas têm que vir com inclusão, elas têm que vir da comunidade para outras esferas. E outra coisa bacana que você falou, que eu acho que é muito importante ressaltar, é esse papel social também que a universidade tem, não só um papel técnico, né? A universidade tem esse movimento que está cada vez mais crescente, eu vejo isso com excelentes olhos, da universidade se aproximar das comunidades para levar o seu conhecimento acadêmico, né? Eu tenho evitado esse termo conhecimento científico, eu falo mais conhecimento acadêmico, porque como eu trabalho com o meu público, né, essencialmente são os alunos indígenas da universidade, e ali eu vejo que tem muita ciência, mas é a ciência feita de uma maneira diferente, né? Que, como eu falei anteriormente, era uma ciência meio escanteada, uma ciência tradicional, não era aceita, né, dentro dos muros da academia. E a gente está tentando trabalhar, né? Vocês falaram aqui muito sobre desconstrução, né? Então a gente está desconstruindo uma ideia antiga que a gente já viu que não funciona mais e tentando reconstruir, né, fazer um novo caminho. Legal. Agora eu vou pedir eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil para vocês, tá? Vocês falaram bastante assim, de quanto isso foi impactante na vida de vocês, né? Como acadêmicos, como pessoas também, que eu achei muito legal. Agora eu queria que cada um de vocês elencasse qual foi o maior aprendizado que você tira, se você tivesse que escolher um só, de tudo que você aprendeu por lá. Qual foi o maior desses aprendizados, assim, que você considera, nossa, isso aqui foi muito inovador para mim, foi muito impactante para mim, e como que esse conhecimento, você acha que esse conhecimento contribui para a sua formação acadêmica? Para minha formação acadêmica, eu como agrônoma, né, eu faço parte do laboratório de agroecologia e o meu foco de estudo está dentro da temática agroecológica. E o que contribuiu mais para a minha formação foi realmente essa experiência prática de estudo, porque ali eu vivi todos os conceitos que eu estudo. Então, a gente chegou lá, a gente foi recebido pelas mulheres, né? Inicialmente por 2 lideranças femininas, e as mulheres se organizaram e ofereceram um café da manhã, esse café da manhã agroecológico, intitulado por elas. Então, a gente ia na hora da confraternização e eles faziam a mandala agroecológica. Eles mesmos falavam, a mandala agroecológica. Eu ia andando e tinha a placa lá. Vai ter o campeonato agroecológico. Vamos fazer o nosso festival agroecológico. Então, tudo que eu estudei no decorrer desse período, né, eles estão vivendo. E foi muito importante isso para mim, isso da questão da apropriação dos títulos, né, dos conceitos. Então, a comunidade se apropriou de um conceito. Mais especificamente, eu trabalhando com as mulheres. Então, quando eu fui na comunidade Dourados, né, a gente foi recebido pelas lideranças da comunidade e pela dona Ivete. Depois, ela levou a gente para casa dela, né, depois ela ter feito o discurso dela falando sobre a luta que ela tem dentro do território, né, que há muitos anos ela carrega essa luta para defender o espaço, para defender a própria vida dela, e ela disse que ela já foi muito ameaçada, né? Passou 10 anos com escolta policial por essa pressão dos mineradores, né? Dos madeireiros aí na comunidade. Então, a minha experiência
profissional foi ver realmente tudo que eu estudei ali é a vivência deles, né? Essa pressão externa pelo modo de vida que eles têm, também a questão da identidade cultural, né? Porque ela falava ali todo o tempo. Agora a gente vai entrar nesse território e vocês peçam licença para a gente entrar nesse território. Então, também a questão de que um território, ele não é só o espaço físico, existem outras questões por trás. Tem a questão espiritual, a questão cultural, a sociobiodiversidade, né? Que ali ela foi falando para a gente que é um território sagrado para eles, é um território indígena, né? Ela foi mostrando os achados arqueológicos que tem ali, porque o Pai Lago Grande, eu não falei antes, mas o Pai Lago Grande ele é o maior projeto de assentamento agroextrativista do Brasil. Então, eles estão ali há vários anos. Aquele território é deles, mas para o governo reconhecer é um processo. E também isso está incluído na luta deles. Para mim foi muito gratificante assim, conhecer o território e toda a questão também dos encantes, né? Foi até engraçado, teve um episódio que a gente foi na comunidade de Cuipiranga, né? No Rio Arapiuns, que foi um território de luta cabano, dos cabanos, né? Que os jovens, eles explicaram, e as pessoas mais velhas também, que ali tinha aquela especificidade de ter a Praia Vermelha, porque a maioria das praias lá tem areia branca. E ali tinha areia vermelha porque foi território de luta, onde foi derramado muito sangue. E eles explicaram isso, e os próprios guardiões do BNB, os jovens, né, a coletividade de jovens, falando que não é uma luta que eles iniciaram agora, que eles estão carregando a luta dos ancestrais deles, a luta de quem veio antes. E ver isso, né, a união das pessoas mais antigas com os jovens carregando esse legado é muito, muito gratificante, assim, de você estar ali inserido naquele local e poder fazer amizade com essas pessoas, né, de forma genuína, assim. Nossa, foi muito bom, assim, muito enriquecedor, tanto profissionalmente como pessoalmente, para mim. Maravilha, Meira, muito legal mesmo. Você fala de sistemas agroflorestais, né? E a gente pensa, a academia dá esse nome, mas o pessoal já está fazendo isso há quantos anos, né? Então, você falou, era Pois é. agroflorestal, para cá, para lá, se apropriou do termo, né? E que está muito correto, inclusive. E aquilo, na verdade, é vivido pela comunidade, né? É a base da organização, do modo de vida deles. Isso é muito, muito, é fantástico conhecer, né? E a agroecologia, ela busca fazer essa ponte entre o conhecimento tradicional e científico, né? Ela não é só a questão da agrofloresta, é a questão da luta social. É o movimento social, é o movimento político, também é a prática, porque não é uma pessoa, um acadêmico vem de fora, você tem que fazer essa prática. Não, eles já exercem aquilo. Então, é a própria vida deles e existe também a especificidade, né? Porque, como o Samuel falou, dentro da Amazônia existem várias Amazônias. Então, cada território tem sua história, tem o seu legado, né? Então, isso é muito enriquecedor. A Amazônia é uma terra muito rica, assim, e essa questão das pessoas que vêm de fora trabalhar, viver e morar na Amazônia existe muito, muito no imaginário, né, das pessoas de fora quando vêm para a Amazônia e acham que é de um jeito, às vezes romantizam, mas a realidade ela é bem diferente. Então você vê essas nuances e também a luta, o respeito, a trajetória de uma comunidade é muito legal, assim, de estar participando e observar isso acontecendo ali na sua frente, né? Perfeito, Miriam. Nossa, perfeito. E mostrar também, né? Mostrar e sensibilizar que as pessoas que têm uma visão de que a única forma de progresso é substituir a floresta por qualquer outra coisa, né? Que na verdade não é assim. Que tem gente que tem domínio de tecnologia, de sistemas agroecológicos já há muitos e muitos anos e que tem funcionado há muito tempo e, enfim, era preciso conhecer, né, essas realidades para, enfim, tentar sensibilizar ou pelo menos compreender que existem
outros caminhos possíveis e muito melhores para a Amazônia, né? Verdade. E eu acho muito legal assim, porque o próprio nome do coletivo da juventude é Guardiões do Bem Viver, né? Eles escolheram esse nome lá na votação. E o que é o bem viver? É o território deles. Eles têm esse bem viver a partir do território, né? Que eles mesmos falaram. Eles falaram lá que o bem viver é o território deles e na blusa deles tinha eu sou o rio, porque aquilo faz parte do que eles são e essa questão também está junto com a questão das mudanças climáticas, né? Se o rio secar, o que eles vão fazer? Como eles vão se alimentar? Como eles vão viver? Muito diferente da pessoa que mora aqui no centro urbano, vai no supermercado, pega o peixe lá na prateleira e não sabe onde vem. Para as pessoas da cidade, é só um rio. Não, para eles não é só um rio, né? E eles estavam até discutindo a questão de uma coisa que não é humana ter direitos, né? Do direito do rio, do direito da árvore, que às vezes a pessoa fala, nossa, que estranho essa conversa, mas a gente só consegue viver, sobreviver a partir disso, né? Que não existe nada separado, tá tudo interligado. Transmitir esse conhecimento e essa percepção é muito importante nessa questão atual. É super atual essa questão, né? Porque a gente vê a sociedade tendo essa disruptura, essa separação do que é a natureza e o que é eu. Então, esse pensamento, ele perdura todas essas problemáticas que a gente está vivendo, tanto de forma global como de forma local. Então, é uma temática muito importante e eu espero que cada vez mais a gente possa debater e levantar essa bandeira e também compartilhar, né, essa luta dessas pessoas, tanto dentro da academia como fora, em todas as áreas da sociedade. Legal, amiga. Muito, muito bacana. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência. Cauana, e você? O que você seleciona, assim, né? Que foi o maior aprendizado que você teve nessa jornada, nessa experiência da escola itinerante, e como que você leva isso para o teu conhecimento ou crescimento acadêmico? Olha, eu confesso que escolher um é bem difícil, né? Mas eu vou usar uma frase que a Miriam falou: levantar a bandeira. Os Guardiões do Bem Viver, que são um grupo de jovens, né, que tem uma liderança comunitária, um peso bem forte na defesa do meio ambiente dentro da comunidade. Eles contaram um episódio que aconteceu onde eles estavam navegando no rio e eles avistaram uma balsa. E aí essa balsa ela estava cheia de toras de madeira que tinham sido desmatadas lá do território deles. E eles não pensaram assim duas vezes, eles foram para cima da balsa, esticaram a bandeira e defenderam e colocaram lá na bandeira que aquilo era algo ilegal. Então, assim, eles não se calaram. E essa foto, ela repercutiu e foi a nível, assim, mundial, né? A repercussão, isso chamou muito a atenção. E eles relatando isso, veio um confronto em relação a quem nós somos dentro dessa temática. Nós que estamos na academia, o que nós estamos fazendo em relação às mudanças climáticas? O que nós podemos contribuir em relação às mudanças climáticas? E em vários momentos eu fui muito tocada em relação a isso, né? A questão dos ancestrais, que eles levavam muito em consideração. Essa força, ela vem de onde? Então, eu confesso que a minha maior experiência, inclusive eu relatei lá no evento, foi essa questão do resgate ancestral, onde eu pude me reencontrar com os meus ancestrais. E assim, eu tenho um avô que foi uma liderança muito forte ali em meados da história do Acre em si, junto com Chico Mendes, que é o João Eduardo. E eu pude me descobrir com essa força, com essa personalidade, né? Por essa luta, por essa garra, dentro das situações que eu vinha sendo colocada nessa questão científica, em outras temáticas, e aquele momento, né, me proporcionou não apenas enriquecimento local,
mas também essa questão espiritual. E aí eu pude sentir aquela energia do ambiente, isso me trouxe memórias, onde eu pude ressignificar as minhas lutas também. E eu pude também sentir naquele ambiente e adentrar e ver sentido no que eu estava estudando. Né? Essa questão do resgate do conhecimento tradicional, do resgate do conhecimento popular, eu pude sentir naquele momento, naquela experiência e desfrutar daquilo. Como? Então, tiveram pessoas que não se sentiram bem durante a escola itinerante, né? E passaram mal. E o que era feito? Chás, né? Os chás usando as plantas medicinais. E o que me chamava a atenção é que a própria comunidade ela queria saber sobre o assunto, ela me chamava para poder mostrar quem é a pessoa que está estudando plantas medicinais, vem aqui, eles me levavam nas hortas, me levavam nos quintais e mostravam as plantas medicinais, falavam para que era utilizada. E, além disso, eu ainda pude também compartilhar a minha pesquisa com eles, e aí vieram vários insights, né? O que eu posso fazer para contribuir para essa comunidade? O que eu posso fazer para que tudo isso que eu venho estudando, todos esses dados que têm sido levantados, possa contribuir para a comunidade de alguma forma? E aí eu trouxe aqueles conhecimentos para poder aplicar dentro da nossa região, né, da minha região de estudo, que é Cruzeiro do Sul. Então, já comecei a pensar uma forma que eu poderia disponibilizar esse conhecimento para a comunidade que eu estava estudando, através das hortas com plantas medicinais, através das farmácias vivas. Então, assim, tudo isso me trouxe insights em relação ao meu conhecimento, tanto profissional, mas também o meu conhecimento ancestral, porque foram dias de imersão nessa questão também sobre as nossas lutas, sobre se conhecermos, de onde nós viemos, qual é a nossa responsabilidade quanto pessoa. Então, eu acredito que aquela energia de jovens que estavam ali lutando, muitas das vezes se sentindo ameaçados, né? Se sentindo coagidos, eles passavam para a gente essa energia de luta e perseverança. E, além disso, eu pude perceber uma frase que eles falavam: o território, nós somos o território. Então, a gente trata o território como algo físico, quando nós estamos inseridos nesse território. As mudanças climáticas, ela não é uma temática, nós estamos vivendo isso, é a nossa realidade, nós estamos inseridos dentro dessa temática. Então, o evento ele veio me tocando em várias questões, pessoal, profissional, acadêmica. Então, assim, para mim, foi uma experiência incrível, que me tocou, que eu saí de lá com uma outra visão profissional. Dentro da minha defesa do mestrado, eu pude compartilhar um pouco do que eu poderia devolver para a comunidade, e eu vim trazendo vários insights desse evento para poder aplicar na região de Cruzeiro do Sul, como eu falei das hortas vivas, né, das farmácias vivas, dentro do uso das plantas medicinais para o serviço de saúde, para resgatar um pouco desse conhecimento popular e tradicional. Então, assim, eu fui tocada de diversas formas durante esse evento. Então, assim, escolher um é bem complicado. Legal, Cauana. Bacana, você e a Miriam foram assim, foi um evento bem intenso, né? Pelo que vocês contaram pra gente, é possível perceber. Algumas coisas que você falou e que me fizeram pensar aqui, né? Conhecer outras realidades é importante para a gente entender de onde que eles tiram força, né? A motivação para continuar lutando. E aí me vem uma pergunta, né? Até quando a boa parte da nossa sociedade ela vai continuar fingindo que as mudanças climáticas não existem? Elas estão aí, estão acontecendo, a gente já está sentindo os efeitos, vieram para ficar, ainda muito pouco está sendo feito, né? Quem sabe se inspirar um pouquinho nas comunidades tradicionais
para ganhar força aí e voz, né, para cobrar dos nossos governantes ações efetivas, né, de longo prazo. E você, Samuel, o que você elenca como o grande aprendizado dessa tua experiência e como que isso vai contribuiu, né, vai afetar aí o seu trabalho, seu crescimento profissional? Dos inúmeros aprendizados que foram trocados durante esse momento, né, da escola itinerante, é algo que marca, né, o nosso próprio progresso de luta, de atuação. Para mim, foi um momento assim de me fortalecer dentro daquele espaço. Eu trabalho, né, diante disso, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com a Cauana, com a Miriam em alguns momentos. Eu falava muito desse espaço, né, de como eu estava ali, estava me sentindo muito bem, é como se eu estivesse jogando dentro de casa. Porque a gente está dentro da cidade, eu estou num contexto de cidade, eu estou dentro da universidade, e quando a gente vai para o território, a gente se sente em casa. E dentro do território Pai Lago Grande, junto com os parentes indígenas que também estavam nesse evento, junto com a juventude dos territórios, junto com esses pesquisadores, junto com os estudantes e pesquisadores e professores, né? Eu acho que o que marcou para mim foi os professores doutores que estavam acompanhando esses grupos de mentoria junto comigo, foi como que a gente conseguiu dialogar. E eu tenho formação continuada em jornalismo socioambiental, mas não tenho uma graduação. Então, assim, toda a bagagem de atuação dentro do movimento dessa questão climática, ela me colocou, de certa maneira, a dialogar com diferentes públicos. E esses diferentes públicos me fez com que eu também levasse meus posicionamentos para professores, doutores, e como que a gente se posicionaria para os pesquisadores e para a própria comunidade. Então, o que marcou para mim foi como que o nosso conhecimento produzido dentro do território tradicional, eu já carrego da minha ancestralidade, mas também com um pouco do conhecimento que eu adquiri e assimilo dentro da universidade, eu consigo entender e dialogar com diferentes camadas. E essas diferentes camadas de conhecimento faz com que como que eu me posiciono e como que eu dialogo com essa comunidade. Inclusive, acho que uma das coisas que eu sempre destaco, acho que eu gosto de destacar isso, é que às vezes a gente tem muito um autoritarismo a gente aprendeu isso, né, de estar dentro de um espaço, e a comunidade, quando a gente está dentro do espaço como é a academia, e quando a gente chega dentro do território, muito pensamento das pessoas que estão dentro do território é achar que é um pensamento errado, achar que quem tem o conhecimento é quem está dentro da academia, quem está dentro da universidade. E muitas das vezes ficam aquele receio de não se posicionar, de não falar. E eu acho que o meu papel, acho que dentro desse espaço, foi justamente eu vim de um local que era o meu território, passar por dentro dessa academia, vim de uma transversalidade de conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja gerado e assimilado. E muito mais além disso, né? Ele que seja disseminado para que a gente consiga entender de uma linguagem que, independente do lugar que você esteja inserido, do contexto que você esteja inserido, você consegue se posicionar. Eu tive a oportunidade de falar para a juventude, eu, como fui convidado para o evento para, além de acompanhar os grupos de mentoria, mas também fazer uma palestra para essa juventude, para esses pesquisadores, tanto por parte da luta que eu carrego de território, da demanda que a gente faz aqui na nossa região. E uma das mensagens que eu falei para eles é que a gente é muito forte, a gente tem um poder de transformar o mundo, só que muitas das vezes a gente não tem condições, não temos estruturas, mas a gente tem muitos sonhos, e a juventude ela é muito forte, e a gente tem essa responsabilidade de carregar isso, porque a história da dona Ivete, que eu tive a honra de dividir a mesa com a mesa com a dona Ivete, que é uma mulher que é admirável de luta, né? Ela defende seu território. Eu acho que o que marca para mim é justamente como que, a partir do momento que você reconhece o território como parte do seu corpo, eu acho que foi isso que na minha palestra eu deixei bem claro, né? Que o nosso corpo ele é um corpo de incidência, que você sai do seu território, você carrega a sua identidade, você carrega a sua alteridade, né? O modo que você vive. Quem é você, por exemplo? Quem é minhas raízes? Quem são os meus ancestrais? Onde é que eu estou? Aí a gente entende que lá no território do Pai Lago Grande, que as comunidades de Carariacá, de Cuipiranga, de Dourado, eles têm essa de reconhecer aquele patrimônio, aquele espaço, aquele território como um território sagrado, porque é dali que eles
garantem a subsistência deles, né? Dali que eles tiram a produção, dali que eles tomam banho no rio, dali que eles pescam. E é isso. Os povos tradicionais, os povos indígenas, eles têm muito disso, né? De preservar esse conhecimento e garantir com que ele reverbere ao longo do tempo, para passar para as novas gerações. Então, a dica para mim foi como que a gente é forte hoje, a gente está enfrentando a crise climática. Eu acho que como que a gente consegue se adaptar diante da realidade que a gente está inserido, como que nós conseguimos se adaptar. E também me fortaleceu muito, foi bem ressignificativo para mim estar dentro daquele espaço com conhecimentos muito diferentes, mas que ao mesmo tempo a gente pensava e a gente vê que a gente está lutando por um objetivo comum, que é cuidar da nossa floresta, cuidar dos nossos povos e trazer soluções sustentáveis, né? Que é justamente acho que é a nossa missão como pesquisador, como profissionais, independente da área de atuação, é como que a gente consegue dar esse retorno para que a gente garanta a sustentabilidade dos nossos povos, né? Eu não estou falando referente só aos povos indígenas, os povos da floresta, mas o povo mesmo, o povo brasileiro, que a gente vê que é uma necessidade de mais pessoas a abraçarem essa causa, mais pessoas a atuarem dentro desse espaço. E como o Cauana bem pontuou, que não é uma realidade só de engenheiros florestais, que não é uma realidade só de ambientalista, que é algo que afeta todos, afeta profissionais da saúde, profissionais da educação. Então, é uma missão nossa, uma missão de todos. Acho que dialogar com professores doutores, acho que foi muito importante também. Eu me sentia, em determinado momento, acho que eu comentei isso com o Cauana, que eu sou um aluno que venho de graduação, a minha experiência de mundo traz resultados positivos para a minha atuação, de experiência, né? Eu acho que essa vivência que as meninas, eu acho que inclusive eu pontuo assim para Miriam e para a Cauana, que elas tiveram é uma experiência única, mas também que marca a trajetória do processo pessoal delas, né? Do processo profissional e pessoal, porque é algo que elas tiveram a oportunidade de vivenciar de perto como é que as comunidades e os povos tradicionais se comportam diante da floresta, como que eles entendem esse patrimônio que pertence ao seu corpo, que eles tanto defendem, né, que eles tanto levantam essa bandeira. Eu acho que foi muito disso. Maravilha, Samuel, muito legal. Também, assim, bastante intensa a tua experiência, né? Uma coisa que você falou que eu acho incrível, o conhecimento, né, que está lá na comunidade. Esse conhecimento milenar, ancestral. Agora a academia começa a ensaiar essa aproximação, como eu também já comentei em outro momento aqui. E eu acho isso fundamental, né? Eu acho isso muito importante. Você tem esses saberes diferentes dialogando e não em conflito, né? E penso eu que isso, meu amigo, será também uma missão aí para você, né? Como liderança jovem, que tem uma vivência muito diferente desses padrões urbanos, de academia engessada, né? De trazer e trazer esses conhecimentos para a academia e mostrar o quanto eles são importantes, digo mais, fundamentais, né, para a gente manter a conexão com a natureza. Cauana falou, a gente passa por um momento de desconexão com a natureza, né, como sociedade. Então, mostrar que a gente não tem como se desvincular da natureza, né, seja pelo sagrado, seja pela dependência dos recursos naturais, né? E mostrar que esse conhecimento não só é válido, mas como ele é essencial para a gente defender o ambiente natural. Legal. Gente, agora vamos caminhar para o final, né? O papo tá super legal. Eu tô aprendendo horrores aqui com vocês, como eu já falei. Queria muito ter participado, né? Lembro um pouco também da minha vivência como professor, alguns pontos de fala de vocês. Mas agora, para encerrar, eu vou pedir que cada um de vocês mande uma mensagem final para os nossos ouvintes, ligando tudo que a gente conversou, toda a experiência que vocês tiveram, né, a intensidade, o crescimento profissional, pessoal, o que que você deixaria de mensagem para quem está ouvindo o podcast, esse episódio do podcast? O mundo vive um momento preocupante, que a gente enfrenta as mudanças climáticas, que a gente tenta se adaptar, que a gente vem buscando soluções e como tive na escola itinerante, participando e trocando saberes com diferentes públicos, né? E também tive a oportunidade de contribuir todo o processo de atuação que a minha história carrega, e essa história, ela incentiva e motiva muitos jovens a lutar, a continuar. E a mensagem que eu gostaria de passar para quem está nos ouvindo agora é que
a responsabilidade com o planeta ela é uma responsabilidade de todos. E como enfatizei dentro da oficina, como enfatizei no debate, é que para a gente falar sobre a Amazônia, para a gente defender o nosso território, para a gente defender a nossa cultura, a gente não precisa de um diploma. A comunidade tradicional, a comunidade, os povos indígenas, os povos tradicionais fazem isso e estão dando exemplo de como que a gente cuida de um planeta, como que a gente cuida da floresta. E esse conhecimento, ele é muito importante. O conhecimento dos povos da floresta, ele é muito importante. Algo que eu destaco. É importante a gente ocupar os espaços da academia para a gente conseguir, de forma transversal, linkar esses conhecimentos nossos de conhecimento ancestral com conhecimento ocidental. Porém, o conhecimento ocidental que a gente adquire dentro da academia, a gente consegue falar de forma horizontal e tomar decisões políticas, tomar decisões a nível de conhecimento ocidental, que a gente pode também se posicionar e até mesmo defender o nosso território. Então, não espere para fazer acontecer. Muitos já lutaram, muitos já tombaram defendendo o seu território, muitos perderam a vida, mas hoje a gente tem outros meios de lutar, outras alternativas que muitos dos nossos anciãos, muitos dos nossos que já se foram, não tinham. A gente tem tecnologia, a gente tem o ensino que a universidade nos traz, que nos facilita para que a gente consiga dialogar e aprimorar cada vez mais o nosso modo de pensar e de como que a gente quer estar habitando esse planeta. E o que eu passo, essa mensagem é que a gente precisa dar uma resposta, né? Nós que estamos dentro da academia, a gente que vem desenvolvendo pesquisa, vem fazendo os nossos cursos, a sociedade espera uma resposta de nós. E como que esses nós, né, eu falo referente aos nossos profissionais, qual é a resposta que os profissionais hoje que estão saindo da academia estão dando para a humanidade, estão dando para a floresta, estão dando para os rios? Qual é a resposta? Qual é o bem comum que eles estão produzindo, que eles estão preservando, que eles estão cuidando? Essa é a nossa missão. É uma missão de um indígena, a missão de um engenheiro florestal, a missão de uma organização, de uma ONG, do governo e de uma sociedade, para a gente cuidar não só de nós, seres humanos. A gente está aqui de passagem. A gente, daqui a 100 anos, a gente só é um legado de luta que a gente deixou. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Cuidar do patrimônio material e imaterial que vocês têm, que é o território, que é a mãe terra, que é a nossa floresta, para que a gente consiga, daqui a 50 anos, ver um rio com água saudável, ver um peixe no rio saudável, e encontrar uma caça na floresta, ter uma floresta para que garanta a nossa subsistência no nosso planeta. Então, a resposta para o nosso futuro está nas nossas ações que a gente toma hoje, no que a gente projeta hoje, no que a gente estuda hoje, no que a gente executa hoje. Então, as nossas decisões, nem que sejam as mínimas que você toma na sua comunidade, no seu roçado, dentro do seu escritório, elas são extremamente importantes para o comportamento do mundo, para o comportamento dos seres vivos hoje no planeta. Então, antes de qualquer coisa, pense, porque nós não estamos aqui só. A gente divide esse espaço com vários seres, e que muitos desses seres não falam, mas que reagem, e essas reações ela está presente, tanto aqui no Acre, como lá no Rio Grande do Sul, como dentro dos rios, lá no Rio Arapiuns, lá em São Paulo, em Rondônia, e isso acontece porque as mudanças climáticas, ela não vai selecionar pessoas, ela vai atingir a todos de forma desproporcional, onde uns vão conseguir se adaptar economicamente e uns vão pagar o preço de ações que são tomadas, que podem ser cobradas injustamente, principalmente para quem cuida e preserva e zela desse patrimônio que é a floresta, que é o nosso meio ambiente. Então, me despeço de vocês, agradecendo a oportunidade de estar junto com vocês e também ter a oportunidade de falar, de levar um pouco do que a gente trabalha, de levar um pouco do que a gente produz, mas também de fazer com que não é só o Samuel Arara, não é só a Cauana, não é só a Miriam. São vários dos nossos que precisam olhar de forma diferenciada para esse patrimônio que a gente tem, que é a Amazônia, que é como que a gente produz aqui dentro desse nosso território
soluções que garantam uma dignidade de vida para quem cuida de floresta e quem protege a floresta, e ao mesmo tempo também garanta a nossa subsistência aqui dentro desses espaço. Um forte abraço a todos vocês. A mensagem que eu quero deixar é que as mudanças climáticas, elas são um chamado urgente para repensarmos o nosso modo de viver e se posicionar. E aqui eu quero aproveitar para deixar uma mensagem também para os profissionais de saúde, porque eu me vejo nessa missão, né? De hoje, os profissionais, eles ter que sair da sua caixinha, da sua zona de conforto, e um questionamento: até quando nós, como profissionais da saúde, nós vamos ver as coisas acontecendo e se calar, e se resguardar? E às vezes esperar que essas mudanças elas venham partindo de outros profissionais que a gente julga como profissionais do meio ambiente, quando na verdade essas situações elas estão adentrando dentro do sistema de saúde e está claro para a gente que nós precisamos também fazer algo para mudar essa história, esse contexto, porque eu não vou muito longe, né? Teve essa questão que a cidade ela foi tomada pela fumaça, tomada por essas questões que também estão relacionadas ao desmatamento e ao meio ambiente. E eu vi que as atitudes que foram tomadas vieram provenientes de outros profissionais que estavam fazendo protocolos para poder as pessoas elas se resguardarem, se protegerem daquele momento que a gente estava vivendo. E os profissionais da saúde que estavam debatendo essa temática eram poucos. Então, eu acredito que sim, não é fácil se desconstruir nesse momento que nós fomos formados como tecnicistas para tratar de doenças, para tratar de assuntos específicos da área da saúde, mas é uma realidade, nós já estamos vivendo isso, e eu quero chamar que os profissionais da saúde eles possam ampliar o seu conhecimento em relação a isso, e que nós possamos se juntar e fazer planos de como nós vamos enfrentar esses momentos que nós já estamos vivendo. Então, eu quero deixar essa mensagem para os profissionais da saúde, que eles possam participar de eventos como esse, que eles possam tomar posse do conhecimento que nós vemos trazendo da academia, mas também se colocar como aprendiz em todos os momentos e aprender com aqueles que já estão discutindo sobre as mudanças climáticas e relacionar essas duas áreas para que nós possamos poder debater e construir medidas de mitigação para esse tema que é bastante importante, né? Que é um tema que está sendo tão repercutido. E nós também temos uma missão de fazer algo por isso, né? E também quero falar como neta, né, de um líder político, onde eu aprendi sobre a persistência. Eu acredito que nós, como jovens que estamos tendo a oportunidade de estarmos em uma universidade pública e uma academia sendo pesquisadores, nós devemos também tomar posse da cadeira que nós estamos ocupando para nós podermos contribuir para a comunidade como uma forma de devolver o que está sendo investido em nós. Então, que quando nós olhamos para a nossa posição que nós ocupamos como estudantes, nós também possamos saber que existe também em nós uma missão, que é retribuir para a comunidade aquilo que está sendo investido, de conhecimento, de oportunidade, de eventos como esse que nós tivemos a oportunidade de participar. E quando nós saímos desse evento, nós saímos com a missão, né, de repassar o que nós aprendemos, de chamar os jovens para fazer parte desse movimento. E eu quero finalizar agradecendo, dizendo que foi uma satisfação, né, participar desse momento, dessa discussão, de dividir a mesa com o professor Igor, com o Samuel, com a Miriam. Então, assim, eu só tenho a agradecer, dizer também que
para mim é mais um momento de aprendizado, né, do que compartilhar a minha experiência, porque eu me vejo como num processo de desconstrução e hoje eu estou construindo com o conhecimento de pessoas como vocês. Então, eu tenho um agregado de conhecimento na minha vida profissional e eu devo muito a vocês também. Então, assim, muito obrigada. Agradeço demais, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada. Eu acho que a mensagem que eu deixo é realmente essa construção de novos laços, de você ter vínculo na interação, porque uma das temáticas da escola itinerante é a construção de um futuro coletivo para enfrentar as mudanças climáticas, né? Porque a gente não consegue fazer nada só. Tem que ser uma ação coletiva, né? Então, você ter aqui no seu território, por exemplo, como a gente conversou, né, informalmente, eu, Samuel e a Cauana, a gente ter vozes aqui do Acre, vozes de todos os estados do Brasil, é muito importante, porque a gente vai conseguir espalhar essa mensagem para mais lugares, né? E não só ter uma experiência acadêmica, também ter uma experiência na sua realidade. Eu falo muito para as pessoas que nessa experiência da escola itinerante, se eu tivesse tido essa oportunidade no meio da minha graduação, com certeza eu teria uma outra visão na minha formação, no meu processo de formação, né? Então, eu acho que essa escola ela foi muito importante para mim ter essa visão mesmo de coletividade, né? Que a sociedade ela está precisando mais disso, dessa visão de coletivo, e também a pessoa sair lá e pisar na terra. Você mora aqui em Cruzeiro do Sul, vou conhecer uma comunidade, vou ali visitar. Nunca foi. Tem gente que mora aqui e não conhece uma reserva extrativista, não sabe o que é uma terra indígena, a importância, né? Mesmo a gente estando nesse cenário tão importante ambientalmente que é o Acre. E seja qual cidade você morar, em São Paulo também, as pessoas, São Paulo, mas São Paulo também é território indígena. O Brasil é território indígena, então eu falo isso mais, assim, para todo mundo mesmo, tanto dentro da academia como fora. Você procurar olhar ao seu redor e entender que nada é individual, é tudo coletivo. Então é isso que eu deixo, essa mensagem de coletividade, que foi uma temática muito abordada dentro da escola itinerante. Gente, olha, impressionante. Fiquei aqui bastante emocionado com as palavras de vocês e principalmente porque vocês têm essa mudança de visão, né? Não diria uma mudança de visão, né? Essa nova visão que vocês estão desenvolvendo e vocês são jovens, né? Então a gente começa a ter aí mais esperança que as coisas podem mudar para melhor, né? Daqui para frente. Bom, eu quero agradecer de coração mais uma vez por vocês terem aceitado o convite de participar aqui do nosso projeto. A conversa foi excelente, eu aprendi bastante com vocês, tá? Espero que quem está escutando aqui o nosso episódio também tenha refletido sobre vários assuntos que vocês abordaram aqui com a gente. E agradecer de coração mais uma vez e dizer que as portas estão abertas quando vocês quiserem voltar aqui para conversar. A gente vai estar sempre de portas e corações e coração, né, abertos, tá bom? E esse foi o episódio de hoje do nosso podcast Ecojuruá. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e agradecemos de coração por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram. É só procurar por Ecojuruá Podcast que você acha a gente por lá, hein? Curta e compartilhe nosso conteúdo por aqui e por lá também. Um grande abraço, cuide de você, da sua família e da nossa natureza. Até o próximo episódio.